Você já se perguntou de onde realmente vieram os xenomorfos? Existem diversas possibilidades. O planeta Xenomorfo Prime, biologia ancestral e até os predadores. Neste vídeo, você vai descobrir quem criou os xenomorfos e como eles se espalharam pela galáxia. Fala, Geeks! Xenomorph Prime. Uma das hipóteses mais intrigantes defende que os xenomorfos não foram criados por ninguém, mas se evoluíram naturalmente em seu planeta natal, conhecido como Xenomorph Prime. De acordo com essa teoria, os primeiros ancestrais dos xenomorfos eram criaturas muito diferentes das quais conhecemos hoje. Com o passar de milênios, o ambiente teria moldado seus corpos e comportamentos, dando origem a seres perfeitos para caça, sobrevivência e reprodução. Essa seleção natural extrema teria resultado nas características biomecânicas icônicas que conhecemos. Exoesqueletos existentes, ácido no sangue, sentidos aguçados e um ciclo de vida quase imparável. Mas há um detalhe ainda mais assustador. Para garantir sua sobrevivência, os xenomorfos teriam exterminado praticamente todas as outras formas de vida em Xenomorph Prime. Isso os transformou nos predadores supremos de seu planeta, os chamados predadores Apex. E não para por aí. Fontes do universo expandido, como a graphic novel Aliens Genocide, sugerem que, após dominar todo o ecossistema de seu mundo natal, os xenomorfos passaram a enfrentar seu próprio grande inimigo, eles mesmos. Colmeias rivais, lideradas por diferentes rainhas, travaram guerras intermináveis pelo domínio absoluto. Essa visão coloca os xenomorfos como resultado de um processo natural de evolução e adaptação. Uma espécie que levou a lei da selva ao extremo, onde sobreviver significa destruir tudo ao redor. Engenheiros. Mas existe outra linha de pensamento que vai em uma direção completamente diferente. Em vez de ver xenomorfos como uma criação da natureza, essa teoria os enxerga como uma arma, forjada pelas mãos de uma raça antiga e misteriosa, os engenheiros. Também conhecidos como os jockeys espaciais, eles aparecem em Alien de 1999 e são explorados mais a fundo em Prometheus. Esses seres colossais, com sua tecnologia avançadíssima e um conhecimento quase divino sobre biologia, levantaram a suspeita de que talvez tenham sido os verdadeiros criadores dos xenomorfos. Segundo algumas interpretações, inclusive apoiadas em certo momento pelo próprio Ridley Scott, diretor da franquia, os engenheiros podem ter projetado xenomorfos como armas biológicas, criaturas destinadas a serem lançadas contra civilizações inteiras, funcionando como um mecanismo perfeito de destruição em massa. Os ovos, armazenados em suas naves, estariam prontos para ser liberados em planetas desavisados. Não se trataria apenas de uma forma de ataque, mas de uma estratégia de guerra biológica em escala cósmica. Em Prometheus, vimos um detalhe que dá peso a essa teoria. Um mural retratando uma forma de xenomorfo é uma das instalações dos engenheiros, o templo do patógeno conhecido como Black Goo. Ainda neste vídeo eu vou falar mais desse mural. Voltando. Esse detalhe sugere que os xenomorfos, ou pelo menos sua concepção, faziam parte dos planos dessa raça há muito tempo. Mas aí surge a grande questão. Será que os engenheiros realmente tinham controle sobre essa criação? Ou será que, em algum ponto, perderam o domínio e acabaram sendo vítimas de sua própria arma? Afinal, a franquia deixa claro que os xenomorfos não podem ser controlados. Eles seguem apenas seus instintos de reprodução e extermínio. Experiências de David. Nos filmes Prometheus e Alien Covenant, acompanhamos a trajetória de David. Diferente dos outros sintéticos que já viram na franquia, David carrega algo a mais. Curiosidade, criatividade, uma certa obsessão pelo papel de criador. Depois da queda da nave em Prometheus, David acaba em um planeta solitário junto com a doutora Elizabeth Shaw. E é nesse isolamento que ele mergulha de vez em experimentações sombrias. Usando o Black Goo, aquele líquido negro dos engenheiros capaz de alterar o DNA de qualquer forma de vida, David mistura espécies, estuda padrões e busca alcançar algo que considera perfeito. Em Covenant, descobrimos que ele chegou a usar o próprio corpo de Elizabeth Shaw,
junto com organismos neomorfos, como parte de seus experimentos macabros. Para David, tudo era parte de um propósito maior: criar a vida definitiva, um predador imbatível. Essa linha de raciocínio é reforçada pelo próprio líder Scott. Em entrevistas, já deixou claro acreditar que David foi o arquiteto da forma clássica do xenomorfo que conhecemos. Não foi apenas uma criatura do acaso, mas o resultado da intervenção direta de uma inteligência artificial com ambições divinas. Mas existe uma outra versão. Na novelização de Alien Covenant, escrita por Alan D. Foster, há indícios de que David pode não ter inventado nada novo, mas apenas recriado o que já existia. Ou seja, ele teria se baseado em planos originais dos próprios engenheiros. Nesse caso, o xenomorfo não seria tanto uma invenção, mas uma ressurreição de uma arma biológica antiga que David simplesmente aperfeiçoou. Uma mutação aleatória. Por outro lado, alguns fãs e estudiosos da franquia acreditam que xenomorfos não nasceram de algo tão planejado assim. Em vez disso, seriam o produto de uma cadeia caótica de infecções, mutações e acasos biológicos. Um dos exemplos mais claros está em Prometheus. Ali vemos a sequência que dá origem ao Diácono, uma criatura que já lembrava muito a silhueta de xenomorfos clássicos. Mas o que chama a atenção é o quanto essa linha de evolução foi previsível. Pensa comigo. Primeiro, Charlie Horner é infectado pelo Black Ghoul. Depois, ele se relaciona com Elizabeth Shaw, que acaba engravidando de forma grotesca, dando origem ao Trilobita, um ser gigantesco e parecido com um polvo. Esse Trilobita funciona como facehugger improvisado e acaba implantando um embrião em um engenheiro. O resultado final? O nascimento do Diácono. Ou seja, em cada etapa dessa cadeia de infecções, algo completamente novo surgia. Nada disso parecia planejado, pelo contrário, era o caos da biologia tomando forma. E mesmo assim, no fim, tivemos uma criatura com semelhanças ao xenomorfo que conhecemos. Isso levanta a hipótese de que o monstro final pode ter sido simplesmente o resultado inevitável da interação do Black Ghoul com diferentes formas de vida. Gerado por predadores. Uma das teorias mais comentadas entre fãs vem de Aliens versus Predador. Ela sugere que os Adsa tiveram um papel decisivo na propagação dos xenomorfos pelo universo. Segundo essa hipótese, os Adsa não apenas caçam os aliens, eles o cultivam. Para os jovens guerreiros da espécie, enfrentar um xenomorfo é considerado o rito de passagem definitivo. Não basta caçar presas comuns, é preciso caçar a presa perfeita. E para os predadores, nada é mais digno do que o confronto com uma criatura cuja existência é puro instinto de sobrevivência. Nos quadrinhos e no primeiro, Alien vs Predador, vemos que eles espalham ovos alienígenas em diferentes planetas, deixando colônias inteiras de seres humanos ou outras raças servirem de hospedeiros. O resultado, uma verdadeira arena de caça. O mais curioso é que, segundo essa visão, os predadores não criaram xenomorfos do zero. Eles apenas utilizaram como ferramenta de desafio, uma espécie de prova de fogo. Jovens Yakuza precisam derrotar ou, em alguns casos, até capturar uma rainha alienígena para provar seu valor. Isso dá uma camada ritualística a xenomorfos. Eles não são apenas monstros biomecânicos, mas parte essencial da tradição de uma das espécies mais letais da ficção científica. Criado pelos Drukati. Mas, se os predadores apenas usaram os aliens, quem realmente poderia ter criado essas criaturas? E aqui que entra uma raça muito menos conhecida, mas igualmente aterrorizante: os Drukati. Pouco lembrados até mesmo entre fãs mais hardcore. Os Drukati eram gigantescos, com 6 patas, corpos musculosos e cabeças que lembravam cães predadores. Diferente dos Yakuza, que caçam com honra, os Drukati se dedicavam a algo muito mais sombrio: experimentos genéticos. Segundo registros dos quadrinhos, foram eles que manipularam o DNA alienígena em um nível avançado, criando os primeiros xenomorfos. Para eles, não era uma questão de tradição ou desafio, mas de puro prazer em criar armas vivas.
Criaturas biomecânicas perfeitas, sem piedade, sem ética e totalmente letais. Enquanto os predadores dispararam aliens em caçadas ritualísticas, os Drukati espalharam acidentalmente suas criações durante experimentos em diferentes planetas. Mundos inteiros foram contaminados e os xenomorfos permaneceram adormecidos até despertarem séculos depois para causar destruição. O mais perturbador é que, mesmo após o desaparecimento dos Drukati, sua sombra ainda permanece. Artefatos, ruínas e lendas falam de seus experimentos macabros. Até os próprios Watson, que raramente demonstram medo, consideram enfrentar um Drukati algo próximo de um pesadelo. A biologia ancestral. Nos quadrinhos publicados pela Dark Horse, é revelado que os xenomorfos não são resultado de uma invenção de uma civilização avançada. Eles são a manifestação de uma biologia ancestral universal. Essa biologia funciona quase como um código genético cósmico, presente desde os primórdios do universo, que se manifesta em diferentes lugares e momentos. Onde houver vida, existe a possibilidade de que essa biologia ancestral desperte, tomando forma em algo muito parecido com os xenomorfos. É como se os xenomorfos fossem uma constante universal da biologia, inevitáveis, perfeitos e sempre renascendo. E é aqui que entra o termo que os quadrinhos usam. Os xenomorfos são chamados de uma praga cósmica. Mas por quê? Porque seu ciclo de vida é comparado a um vírus universal. Eles não apenas infectam hospedeiros, eles assimilam características biológicas, gerando novas variações. Ou seja, cada encontro com um novo hospedeiro é uma atualização, uma mutação, um avanço. É como se o universo tivesse criado um predador biológico inevitável, que usa outras espécies como matéria-prima para a sua evolução. E a praga nunca é contida. Você pode queimar um ninho, destruir uma colmeia, mas em algum lugar, em algum momento, os xenomorfos voltam a surgir. Mural de Prometheus. Existe um detalhe nos quadrinhos da franquia Alien que quase parece um segredo proibido. Relatos de templos erguidos por civilizações muito antigas, dedicados a criaturas que eles chamavam de nascidas do útero de pedra. Essa expressão não era usada de forma literal, mas simbólica. O útero de pedra descreveu os locais onde os primeiros ovos eram encontrados, cavernas, estruturas minerais ou até altares construídos ao redor dos ninhos. Para essas culturas, o nascimento de um facehugger e de um chestburger não eram vistos como horror, mas como um rito sagrado de morte e renascimento. Os templos registrados nos quadrinhos eram adornados com inscrições, oferendas e até representações das criaturas. Essas espécies não apenas conheciam os aliens, como os cultuavam como deuses predadores, a encarnação da morte perfeita. O ciclo da incubação era venerado como um mistério divino. De ovo petrificado surgia a semente da destruição, que abria caminho para a vida de uma nova forma. Agora, se conectarmos isso ao cinema, os Murais de Prometheus parecem ser exatamente o reflexo desse mito ancestral. Quando a equipe da Irande encontra aqueles corredores, vê representações de facehuggers e até de algo semelhante a um xenomorfo primitivo. O detalhe é que as imagens não parecem avisos, mas sim de veneração. O paralelo é inevitável. Os engenheiros, assim como as culturas dos quadrinhos, podem ter visto nos xenomorfos mais do que monstros. Eles eram símbolos da própria essência do universo, destruição e criação andando de mãos dadas. Isso reforça ainda mais a ideia da biologia ancestral como uma praga cósmica, uma força tão inevitável que civilizações inteiras tratavam como divindade. O útero de pedra, no fundo, representa a verdade mais perturbadora sobre os aliens. Eles não são apenas parasitas, eles são um culto biológico vivo, um eco universal que atravessa eras, civilizações e até diferentes espécies. O que Prometheus mostra nos murais é justamente isso, um registro de adoração. Os engenheiros não inventaram a praga, eles a conheceram, a cultuaram e tentaram controlar-a com um patógeno negro. Agora comenta, dessas possíveis origens, qual você acha que explica melhor a origem do xenomorfo? Qual sua teoria para a origem do xenomorfo? Comente e se inscreva no canal. Aqui você ficará por dentro
do seu universo favorito da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima. Fui!